Então, boa noite para todos, bem-vindos. Nós, ultimamente, há várias semanas, talvez há alguns meses, temos vindo a estudar. Que livro podem-me ajudar? Nosso Lar. Está alguém pela primeira vez? Ou somos todos bem-vindos? Eu ia dizer somos todos repetentes e alunos todas as semanas, mas temos um irmão novo. Nosso Lar foi um livro ditado pelo Espírito André Luís ao nosso irmão Francisco Cândido Oliveira Xavier. Ajudem-me. Francisco Xavier. Chiquinho, nosso amigo Chiquinho. Portanto, ele psicografou. E o livro Nosso Lar retrata-nos a vivência na colónia do mesmo nome, Nosso Lar. E ela encontra-se situada por sobre a cidade brasileira do Rio de Janeiro. O livro mostra-nos a vivência e as coisas muito bonitas que deve haver no mundo espiritual. Há de certeza. Pelo menos pela descrição que temos assistido, há coisas muito bonitas. Então, vamos continuar. Amigo, penso que ficou com o Nosso Lar. Na última semana, nós vimos no capítulo 33, entre outras coisas muito interessantes e muito importantes, vimos e assistimos aos preparativos para a chegada da caravana de nossos irmãos resgatados do umbral, à chegada a Nosso Lar. Narcisa e André Luís os aguardavam no grande portão das câmaras. Hoje, capítulo 34, vamos ver André Luís com os recém-chegados do umbral. Estancaram as mantilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme, que eram os samaritanos. Já aqui falámos e dissemos que os samaritanos são uma organização de espíritos benfeitores do Nosso Lar. Daí a minutos estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Como se recordam, e também já falámos, estas câmaras estão localizadas em pavimentos de pouca luz, onde se encontram hospitalizados espíritos necessitados de tratamento nos primeiros tempos que chegam a Nosso Lar. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sobre forte amparo. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal. Também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, André Luís notou que uma senhora idosa procurava descer do último carro, com muita dificuldade. A senhora, observando-o de perto, exclamou espantada: "Tenha piedade de mim, meu filho. Ajude-me, por amor de Deus." André Luís aproximou-se com interesse. "Cruzes, credo", continuou a senhora, benzendo-se. "Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demónios lá me torturavam! Que inferno!
mas os anjos do Senhor sempre chegaram. André Luís ajudou a descer, tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que lhe parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia e à curiosidade que lhe era peculiar, interrogou: "Vem assim de tão longe?" Falando deste modo, André Luís aparentou ares de profundo interesse fraternal. Aliás, como costumava fazer quando estava ainda na Terra, esquecendo por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias, a senhora Laura. Ela lhe havia dito quando ele iniciou o trabalho no Ministério da Regeneração, e tinha-lhe dito assim: "André, não vá buscar com a curiosidade devassar os problemas. Fique procurando trabalho, entregando-se. Não se limite a observar, ao invés de albergar a curiosidade. Medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que apareça." André tinha esquecido. A pobre criatura, percebendo o interesse de André Luís, começou a explicar-se. "Venho de muito longe, de grande distância. Meu filho, fui na terra mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade. Rezei incessantemente, como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás?" E continua: "Ao sair do mundo, quando aconteceu a morte do seu corpo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebatavam em verdadeiro turvelino. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservavam-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada, de um momento para o outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso." André Luís, atendendo ainda ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver com ele, insistiu: "Como são interessantes as suas observações." E perguntou: "Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens?" "Absolutamente não", respondeu, voltando a benzer-se, agora 3 vezes. E continuou: "Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível por ser uma boa religiosa. Mas sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas. Sim, ela tinha tido escravos. E embora a fortuna me proporcionasse uma vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os feitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para servir de exemplo para todos. Outras vezes, era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Vejam lá, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, eu sentia morder-me a consciência. Nós sabemos que ela sempre acusa. Mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. A essa altura,
Escandalizado com a exposição, André Luís começou a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos filhinhos dos senhores. Ouvindo André Luís, ela bateu com o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Senhor é senhor. Se assim não fora, a religião não nos ensinaria o contrário. Pois se havia cativos e escravos em casa dos bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas, como verdadeira honra. Em minha fazenda nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. O Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me em confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher de escrúpulos no trato dessa espécie de criaturas? Não tenha dúvidas, escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. Mas devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, porque havia chocado a determinação da princesa, libertando esses escravos. A princesa que esta irmã se referia foi Isabel Cristina Leopoldina de Bragança, que em 13 de maio de 1888 decretou o fim da escravatura no Brasil, através da publicação da lei que ficou conhecida como Lei Áurea. Continuou a senhora. Decorreram já muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias. E quando Padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito, pensando: como poderíamos ficar no mundo vendo estes criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez. E a servir gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote. Mas parece que os demónios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigado a sofrer a presença deles até hoje. E quando veio? Perguntou André Luís. Em maio de 1888, respondeu a senhora. André Luís experimentou estranha sensação de espanto. O livro Nosso Lar é de agosto de setembro de 1939. Portanto, a senhora esteve nas zonas mais baixas do umbral meio século e qualquer coisa. Muito tempo. A interlocutora fixou o olho embaciado no horizonte e falou. Pois, é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas com os dinheiros que eu deixei, apesar de ter feito constar essas disposições no meu testamento. André Luís ia responder, convocando-lhe os raciocínios às zonas superiores, indicando-lhes ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando o interesse espiritual, pode não estar menos louco que eles próprios. Esta análise de Narcisa foi diretamente ao ponto
da questão, que era a curiosidade de André Luís, ainda continuava a demonstrar. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que André corou de vergonha, sem coragem de ela responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira Narcisa delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas, senhora, é da opinião de que eu estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recente chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demónios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando André Luís como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Senhora, não cometa o mal. Já sei tudo o que aconteceu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares, sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Assim terminou este nosso capítulo, o capítulo 34, que nos ensinou coisas muito importantes a respeito do trabalho do bem, da responsabilidade com o que falamos, no esforço para não nos perdermos em assuntos que não edificam, na certeza de que cada um de nós pode fazer o bem, quando de verdade não nos podemos permitir gastar o tempo em tolices, em coisas menos dignas, menos boas, e fustigando as criaturas em desequilíbrio, a que elas relatem coisas que não nos ajudarão em nada, podendo contribuir até para ficarmos tão ou mais desequilibrados quanto elas. Vimos também como Narcisa educa aquela velhinha, educando ao mesmo tempo André Luís e também a nós, dizendo: não fale do mal, o mal deve ser esquecido. Vamos falar só do bem. Este capítulo também nos mostra duas ideias igualmente importantes que devemos de ter como aprendizado. A primeira é que nenhuma criatura, filha de Deus, se pode considerar melhor ou inferior a outra, devido à cor da pele, à sua religião ou à sua condição social ou financeira. Quem se diz cristão nunca pode aceitar essa ideia, pois sabemos que ela é contra a lei do amor do nosso Pai. Nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que o corpo físico é temporário. Logo, não temos cor ou posição social eternas. Também sabemos que numa reencarnação podemos ser mulher ou homem, de cor negra. Noutra, nasceremos em corpo de homem ou de mulher, de cor branca. Nascemos sempre no polo que nos seja mais favorável para podermos evoluir. A outra ideia é a ideia da religião.
A nossa velhinha seguiu todas as formalidades que a religião lhe exigia. Mas isto não fez que ela se tornasse uma criatura melhor. Ela provavelmente foi uma boa católica, mas decididamente não foi uma boa cristã. Pois ela esqueceu tanta coisa. Onde estiveram os ensinamentos de Jesus? Onde esteve a sua caridade, a sua humildade, o seu amor? Lembram-se que ela tinha escravos. Onde esteve o amor ao próximo, como a nós mesmos? O fazer aos outros o que queremos para nós? O amar os nossos inimigos? O perdoar as ofensas? Nós já sabemos de que quando partimos só levamos connosco o que fizemos de bem e também o que fizemos de menos bem. As coisas boas e as menos boas. A alfândega no mundo espiritual é muito rigorosa. Assim, esta nossa irmã, logo que partiu, os seus amiguinhos estavam prontos para cobrar. Já estavam à sua espera. Espreitavam-na, como ela dizia. Viu-se cercada de seres monstruosos que a arrebatavam em verdadeiro redemoinho e a conservavam enclausurada. Ela disse-nos isto. Estava muito doente do espírito e muito perturbada. Afinal, ela estava colhendo o que havia semeado ao longo da sua existência. E nós? Qual será a nossa situação quando chegar a hora de prestar contas? Pensemos, por favor. Obrigado por terem vindo. Obrigado por me terem escutado. Que Jesus nos continue a abençoar e nos ajude a podermos ser hoje melhores que ontem e amanhã, se possível, melhores que hoje. Assim seja.